Ok, pessoal. Então nós vínhamos falando nas aulas anteriores a respeito de adsorção, sobre aspectos importantes relacionados aos fundamentos de adsorção, né? E nós classificamos algumas questões, entre elas a afinidade de adsorção, né? Então a afinidade da adsorção, ela está associada como que o material, como que o adsorbato, né, interage com o adsorvente. E ela pode ser classificada de várias formas, né? Mas as duas principais é a adsorção física, a adsorção física e a adsorção química, né? Aqui uma proposta do CRINE e colaboradores de 2018, ela também abre aqui como a troca iônica não sendo um processo sendo um processo diferencial, né, não estando aqui classificado como um processo de adsorção química, e também a precipitação, seja a precipitação interna ou a precipitação na superfície, ou através de troca de prótons, né? Então, essa forma como a adsorção acontece no material, ela é muito importante. E como que a gente verifica e qual a influência disso no, no comportamento do processo de adsorção, num processo real que nós começamos a ver, né, com alguns exemplos, e agora a gente está evoluindo, né? Então, isso, uma das formas como ela interage, está associado, né, ao equilíbrio de adsorção, que é o que nós vamos ver na sequência. Então, as principais naturezas da ligação entre a substância e o absorvente pode ser uma natureza física, que é caracterizado por forças fracas, né, como forças de Van der Waals, pontes de hidrogênio. Alguns consideram interações eletrostáticas também aqui nesse conjunto de adsorção de natureza física, né? Mas então são ligações entre o adsorvente e o adsorvato que não são tão fortes. Já na adsorção química, né, ela tá muito envolvido com troca e reconfiguração eletrônica dos componentes, né? Então por isso que os trocadores iônicos eles até são classificados, né, como adsorção química, e é o exemplo mais clássico, né? Sai um hidrogênio lá do trocador iônico e entra um cátion. Sai um ânion e entra um ânion, né? Um componente aniônico mais perigoso. Então, esses trocadores iônicos, sim, eles são caracterizados como a adsorção química clássica, porque há uma reconfiguração, há ligações, né? Ligações iônicas, ligações covalentes entre o adsorvente e o adsorvato, gerando um novo componente, entre aspas, né? Já que houve uma transformação química aí nesse caso, tá? E essa fala aqui ela pode ser um pouquinho controversa, né? Principalmente se os meus amigos absorvedores lerem, mas eu vou explicar ela, né? Essa essa afinidade, então, ela está associada com uma capacidade do material absorver uma substância, e principalmente em baixas concentrações, né? Então, quanto mais forte essa interação entre o adsorvente e o adsorvato, né, maior vai ser a capacidade relativa de um adsorvente remover uma substância em baixas concentrações, tá? Por quê? Porque mesmo tendo pouco material, pouco contaminante na solução, né, a força de interação, a força química, né, é maior do que a força física. Então ela vai puxar, entre aspas, aquela substância que está no líquido, que está no fluido, para a superfície do material absorvente. Por isso que eu escrevi essa frase, mas ela é um pouquinho controversa. Por quê? Porque eu posso ter absorção física com maiores capacidades do que a absorção química. Mas quando eu falo em termos relativos, em baixas concentrações, a gente vê
normalmente esse tipo de comportamento, né, que proporcionalmente a capacidade é maior na adsorção química. São comportamentos mais, digamos assim, de alta afinidade, que vocês vão ver por um gráficozinho aqui. Então, o que é essa capacidade de adsorção, né? Eu expliquei rapidamente no final da... Estamos fazendo uma retomada aqui, então eu expliquei rapidamente no final da aula. Eu tenho aqui uma substância, um volume. Aqui eu estou tratando de líquido, tá? Então, um determinado volume é uma concentração de um poluente C0, eu adiciono aqui uma massa de contaminante, coloco isso aqui para agitar, vamos voltar aqui para ter a animaçãozinha, né? Coloco isso aqui para agitar, né? Submeto isso aqui a uma agitação, né? Essa mistura, para que tenha o contato da fase líquida com a fase sólida. Depois de um tempo eu vou ter aqui uma concentração final. Vejam que o adsorvente ali ficou vermelhinho e o vermelho ficou um pouquinho menos intenso, né? Quer dizer, né? Removeu. Então, quando eu faço a separação, eu tenho que a quantidade de poluente que foi aprisionada, ou seja, absorvida por essa massa de adsorvente, é dado por um balançozinho de massa aqui entre a condição inicial e final, né? Então, C0 menos CF vezes o volume. Então, concentração vezes volume, eu vou ter a massa de substância que foi retirada aqui da solução, que passou para a fase sólida, dividido pela massa da fase sólida. Então, eu vou ter o quê? Esse Qzinho aqui, que representa o quê? A capacidade de adsorção ou a concentração do contaminante nessa fase sólida, tá bem? Então, esse é um parâmetro bastante importante quando a gente trata de sistemas de adsorção, a capacidade de adsorção do material adsorvente. E a capacidade de adsorção de um adsorvente, né, ela se relaciona com a concentração na fase fluida, tá? Que é o meu CE. Tá? Então, concentração na fase sólida, Q, concentração na fase fluida, CE. E como que isso se correlaciona? Através do que a gente chama de equilíbrio de adsorção. Tá? Então, quando a gente deixa esse sisteminha aqui, né, por um longo tempo em contato, né, isso aqui vai tender a um equilíbrio de adsorção. Esse equilíbrio de adsorção, como eu falei então para vocês, ele é descrito, ele correlaciona a concentração na fase sólida com a concentração na fase líquida, né? E isso pode ser explicado num primeiro momento pelo princípio de Le Chatelier, né? Da que forma? Se eu tenho uma determinada quantidade de adsorvente e eu coloco em contato com uma substância, um adsorvato, um contaminante, né? Isso vai tender a uma condição de equilíbrio, formando o adsorvato mais o adsorvente aqui ligados, né? Essa ligação, como eu falei para vocês, pode ser física, química, precipitação, enfim, diversas formas, né? Bueno, se nós analisarmos o princípio de Le Chatelier, nós temos, né, que se eu adiciono reagente, eu desloco a minha reação no sentido de produtos, né? Na formação de produto. Então, o que acontece aqui? Normalmente, né, quanto maior a concentração da substância ou do adsorvato na solução, mais o equilíbrio vai estar deslocado aqui para a formação do adsorvato mais o adsorvente. Então, aqui representa o Q, né? Aqui vai representar a capacidade de absorção do material, e aqui vai representar a concentração na fase fluida ou a massa de adsorvente, tá? Então, o que acontece aqui, né? Quanto mais eu adiciono aqui, quanto maior a concentração, tá? Quanto maior a concentração da minha substância, mais eu vou ter um deslocamento aqui para a formação da adsorção, tá? Da mesma forma, quanto menos massa eu tiver em relação à concentração do adsorvente, né? Menos massa eu tiver, eu também vou deslocar aqui para a formação
da adsorção. E como que a gente vê isso, né? A gente vê esse comportamento, ele se classifica de algumas formas, né? Então, existem várias classificações, tá? Essa é uma classificação que eu particularmente gosto muito, apesar de existir uma classificação mais genérica da IUPAC, tá? É uma classificação que é proposta para adsorção na fase líquida, enquanto que a IUPAC ela é geral, né? E essa classificação foi proposta lá por Gilles, 1960, tá? Um pesquisador escocês, se eu não me engano, lá em 1960, onde ele verificou diferentes comportamentos de equilíbrio de adsorção. Então aqui ele coloca o CS, equilíbrio da concentração no substrato, então no adsorvente aqui, né? E o CB, que seria o equilíbrio da concentração no banho, na batelada, no líquido aqui nesse caso, tá? Então ele classifica, ele faz 4 classes aqui, a classe S, a classe L, a classe H e a classe C, e essas classes elas estão associadas ao formato do início dessa curva de equilíbrio, tá? Então, se vocês olharem a classe S, né, é um formato exponencial, enquanto que a classe L aqui é um formato convexo, aqui é côncavo, aqui é convexo, né? A classe H ela é muito semelhante à classe L, tá? Porém, se vocês observarem a classe L, a curva de equilíbrio aqui na origem, tá? Sempre o pontinho aqui é a origem dos dados, ou seja, o 0 e o 0, né? Então, a classe H ela tem como característica começar aqui com uma alta capacidade de absorção, mesmo com baixas concentrações, né? Mesmo aqui com próximo de 0 eu já tenho capacidade de absorção, enquanto a classe L não. No 0 a minha capacidade de absorção é 0. Tá? Então a classe L ela é chamada de normal, ou depois vocês vão ver de Langmuir. Tá? A classe S é sigmoidal. Tá? A classe H ela é chamada de alta afinidade. E por que ela é chamada, é classificada como uma isoterma de alta afinidade? Agora vem a questão que eu comentei sobre a afinidade de adsorção. Porque vejam só, mesmo em baixas concentrações eu tenho uma alta capacidade de adsorção. Então o que acontece? Se eu precisar ter uma remoção alta aqui, né, ou seja, sair de um valor alto e chegar num valor muito baixo de concentração final, concentração de equilíbrio, o meu adsorvente ele vai manter uma capacidade de adsorção relativa à capacidade total do material, né, ainda bem satisfatória. Enquanto que aqui na classe L não, se eu sair aqui numa concentração, numa remoção alta, vocês vão ver, né, que a capacidade de adsorção ela diminui bastante. A classe C ela é chamada de classe de coeficiente de partição constante. O que é o coeficiente de partição? É a relação entre a capacidade de adsorção e a concentração em uma dada condição. Então, se essa relação, se esse coeficiente de partição ele é constante, ele vai formar uma linha reta, né? Ele vai ter um formato linear, tá? E é uma isoterma bem rara, tá? É uma isoterma que vai acontecer quando as condições sejam bem diluídas ou quando o número de sítios de adsorção é muito maior do que o número de moléculas para serem absorvidas. Tá? E ele faz aqui subclasses, né? Então de 1 até 4 aqui é a classe MX. Tá? Eu vou falar aqui das 3 primeiras, que são as mais importantes. Tá? Então a 1 ela não classifica aqui, não faz uma classificação maior, ela está associada às classes, né? Então ela não tem uma subclassificação. A classe 2, a subclasse, ela está associada com o fim da isoterma. E o fim que eu digo, o comportamento em altas concentrações. Então é essa parte final aqui da isoterma. Tá?
Então a subclasse 2 ela tem como característica formar um patamar aqui. Tá? Esse patamar, né, ele é conhecido como capacidade de absorção de monocamada. Tá? Então, forma o patamar aqui, eu tenho uma máxima capacidade de absorção no material adsorvente. Tá? Ou uma capacidade de absorção em monocamada, como eu comentei, em algumas isotermas. Tá? A subclasse 3, né? Então aqui o tracejado seria a subclasse 2, como é que seria o comportamento da subclasse 2, tá? E o comportamento da subclasse 3. Então na subclasse 3, o que eu tenho? Após a tendência de formar uma saturação, eu tenho uma elevação aqui, uma elevação da capacidade de absorção em altas concentrações de equilíbrio. Então, o que isso indica, gente? Indica a formação de multicamadas. Tá? E aí vem uma questão. Se essa formação continua, né, eu tenho formação de N multicamadas. Se ela para, ela vira uma classe 4. Então, vejam, ó, parou, subiu de novo e parou de novo. Formou um segundo patamar. Então seria uma segunda camada, não seria multicamadas, e sim uma bicamada. Tá? E a classe MX é quando foge esse comportamento. Né? Essa, eu confesso, eu nunca observei, nunca vi na literatura. Né? Então, confesso aqui minha ignorância quanto a essa classe. Tá? Essa aqui eu já vi, são raras. Essa aqui eu já vi com alguma frequência. E essas duas aqui, principalmente, são muito frequentes. Tá? Estamos sempre falando aqui na classe L e H, que são as mais frequentes também, que a gente observa na literatura quando nós falamos de absorção de líquidos, em meio líquido. Né? Então aqui, como eu falei para vocês, uma rápida classificação das classes principais. Né? E aí, gente, o que acontece? Para cada tipo, para cada comportamento de isoterma, nós temos um grupo de modelos empíricos, semi-empíricos ou até mesmo baseado em fenômenos, né, para correlacionar esses dados experimentais. Então aqui eu trouxe para vocês uma isoterma de absorção. Esse aqui é um trabalho meu do doutorado, tá? Tá publicado lá no Journal Chemical Engineer, data ano 2013, se eu não me engano, não é um trabalho tão recente, né? Onde o que eu observei? Eu observei que a absorção aqui de um corante em resíduos de couro, tá? Tinha um comportamento linear. Tá? O que quer dizer esse comportamento linear? Então, voltando aqui, eu tenho o coeficiente de partição constante, né? Então, o número de sítios é muito maior do que o número de moléculas a serem absorvidas. Esse tipo de comportamento ele é predito pelo modelo de Henry, né, que deriva lá da lei de Henry de equilíbrio líquido-gás. Né, lá a lei de Henry de equilíbrio, da concentração de equilíbrio de um gás numa fase líquida. Né? Então lá a lei de Henry, a concentração aqui no líquido vai ser igual a uma constante que multiplica a pressão parcial do gás na fase gasosa, do componente na fase gasosa. Tá? E aqui nós temos então um modelo para líquidos, né? A capacidade de absorção como uma função de uma constante, que é chamada constante de Henry, que multiplica a concentração de equilíbrio na fase fluida. Tá? Então, é raro, eu tive poucos trabalhos que eu vi com esse tipo de comportamento, tá? Mas alguma coisa a gente encontra na literatura, principalmente quando o número de sítios de absorção é muito maior do que o número de moléculas para serem absorvidas. É essa a explicação que eu encontrei na literatura. Tá? Já a isoterma de Langmuir, tá? É a mais convencional, junto com a de Freundlich, que é a próxima que eu vou falar, né? Que vocês vão observar na literatura. Normalmente ela está associada a isotermas classe L2 ou H2, ou seja, subclasse 2,
associado à formação de monocamada. Então, se vocês olharem aqui, né, depois eu falo no modelo, aqui nós temos os dados de absorção de um corante em esporos, resíduos de esporos de um fungo, tá? Um trabalho publicado ali em parceria com o meu colega Guilherme Dotto, né? Publicado, esse aqui é recente, acho que é 2019, se eu não me engano, tá? Então, o que vocês observam aqui, ó? Se vocês observarem a linha vermelha, os pontos em preto aqui são os dados experimentais, tá? Se vocês observarem a linha vermelha, né, a tendência é que ele vá formar um patamar, tá? Esse patamar, tá? Então deixa eu prolongar aqui e fazer um risquinho só para ficar mais claro, tá? Vou pegar essa aqui que fica mais fácil, tá? Então aqui veio a linhazinha vermelhinha, formou um patamar. Esse patamar, tá? Esse patamar aqui, esse valor que ele formou o patamar entre 110, 100 e 120, aqui em torno de 110, tá? O que é? É o meu valor dessa parâmetro QM do modelo de Langmuir, que é conhecido como a capacidade máxima de absorção da monocamada do adsorvente. Então, formação de monocamada, ou seja, uma camada de material na superfície do adsorvente, tá? Então, nesse caso, a modelagem deve ter dado ali em torno de 110, 115 para esse experimento a 308 Kelvin, ou seja, 308 dá 35 graus Celsius, né? O conjunto desse parâmetro QM e do parâmetro QL, ou seja, o produto desses dois caras aqui, está associado ao quê? Está associado com a inclinação aqui da reta. Ó. Então, se vocês pegarem a inclinação, tá, dessa inicial aqui da reta, tá, vocês vão ver que quanto maior a temperatura, tá, tá, maior é essa inclinação, tá? Maior esse ângulo alfa aí. Alguns autores até colocam no parâmetro Langmuir isso aqui como um B, tá? Um parâmetro B que seria um parâmetro termodinâmico. Então, o que acontece, tá, pessoal? Se a inclinação é maior, tá, e eu vou pegar aqui em 25 miligramas por litro, o que vocês vão observar, né? Que a 25 graus Celsius, a minha capacidade de absorção é em torno de 35. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, aqui, ó, a 25, a uma concentração final de 25 miligramas por litro, a minha capacidade de absorção é em torno de 30 miligramas por grama. Tá? Agora, a 45, por exemplo, lá em cima, a linha lá de cima, né, a minha capacidade de absorção já passa para algo em torno de 65%. O que isso quer dizer na prática? Que a afinidade entre o adsorvente e o adsorvato aumentou com a temperatura. Se a afinidade aumenta com o aumento da temperatura, nós temos uma característica de um processo endotérmico, né? Endotérmico são processos que são facilitados em altas temperaturas, tá? Então, qual é a característica do modelo de Langmuir? Sítios são energeticamente homogêneos, tá? Então, qualquer um sítio que eu tenha no meu material absorvente, ele tem uma mesma energia de absorção, tá? Uma vez esse sítio de absorção é ocupado, eu não posso ter uma segunda absorção, uma terceira absorção naquele sítio, né? Então, ele não tem uma absorção adicional, tá? A capacidade de absorção é finita e esse fim é representado por esse parâmetro QM do modelo, tá? E como eu falei, a formação aqui da monocamada, tá? Ou seja, todo o material é recoberto por uma quantidade homogênea da substância que está sendo absorvida, tá? O modelo de Freundlich é um modelo
enquanto os dois primeiros modelos que eu falei para vocês são modelos que baseiam-se em alguns fenômenos, né, em alguns princípios físico-químicos, o modelo de Freundlich não, ele é um modelo baseado na não idealidade do modelo de Henry. Então, o modelo de Henry seria um modelo ideal, digamos assim, principalmente para gases, né? E o modelo de Freundlich é baseado nessa não idealidade. E essa heterogeneidade, essa não idealidade, ela está representada nesse coeficiente aqui. Se vocês observarem, se esse nzinho aqui for igual a 1, né, o modelo de Freundlich se reduz ao modelo de Henry. Tá? Então, esse parâmetro aqui é conhecido como fator de heterogeneidade. Tá? E aqui nós temos o comportamento, então, do mesoterma de Freundlich comparado com o mesoterma de Langmuir, tá? Para absorção aqui de fenol, tá? Um trabalho aqui que eu encontrei para vocês. Então vejam que o modelo de Freundlich, o tracejado maior, né, ele se ajusta melhor aos dados experimentais, que são as bolinhas. Tá? Então olhem aqui, ó. Enquanto que aqui eu tenho a tendência de formar monocamada, né? Aqui não, né? Tendência que continue absorvendo. Então, isso aqui é característica do isoterma L1, principalmente, ou em alguns casos até L2 pode se ajustar bem o modelo de Freundlich, tá? Mas principalmente isoterma do tipo L1. Isoterma igual curva de equilíbrio, tá? São sinônimos. Por fim, né, o último modelo que eu quero mostrar para vocês, eu não vou me estender aqui nos modelos, teriam N modelos mais para mostrar para vocês, né, é o modelo de BT. Tá? Também eu peguei dados lá do mesmo artigo meu, publicado na Journal Chemical Engineer, Journal of Chemical Engineer Data, tá? E aqui está a equação. Eu não vou comentar todos os termos da equação, tá? Mas eu vou comentar um pouquinho sobre o que ele é, né? Então ele é uma extensão do modelo de Langmuir. O modelo de Langmuir considera formar uma camada, né? Uma monocamada de material absorvido sobre o adsorvente. O modelo de BET, ele deriva lá dos gases, da absorção de gás em fase sólida, inclusive o modelo de BET ele é utilizado em secagem, ele é utilizado para isotermas de absorção de água, para isotermas de absorção de vapor, para isotermas de absorção de gases, de outros gases, né? Ele é um método utilizado para determinar a área superficial, né? Se baseia na isoterma de BT, no modelo de isoterma de BT, tá? E aqui ele está representado para a absorção em fase líquida, né? Onde aparece aqui a concentração de equilíbrio, tá? A concentração de equilíbrio, que é a concentração quando o tempo de absorção é bastante longo, tá? Então, ele é uma extensão do modelo de Langmuir para quê? Quando eu tenho multicamadas, tá? Então, formação de multicamadas. Então, o que acontece, gente? Qual é a característica dessa curva de equilíbrio, tá? Essa curva de equilíbrio tem a característica de tender a formar uma monocamada, ó, como vocês podem observar aqui, tende a formar uma monocamada, tá? E após essa tendência de formar monocamada, né, volta, após que eu digo, em maiores concentrações, tá? Que não é tempo, né? Então, em maiores concentrações, volta a ter absorção adicional, tá? Sendo que isso aqui tende a um valor infinito em uma determinada condição. Essa determinada condição, ó, aqui, ó, vai tender ao infinito, né? Essa determinada condição aqui, só para que vocês entendam, tá? Ela é chamada de concentração de saturação, tá? E aqui no modelo, ela é representada por esse parâmetro aqui. Essa concentração de saturação, ela vai ser igual a 1 sobre esse parâmetro K2 aqui do modelo, tá? Alguns autores costumam já colocar aqui 1 sobre CE sobre CS, CE
sobre CS direto no modelo para calcular essa concentração de saturação, tá? Mas aqui eu preferi representar com uma constante 2. Da mesma forma, o QBT aqui é a capacidade de monocamada, então o que seria se isso aqui formasse uma monocamada, e o produto de QBT com K1 está relacionado à inclinação inicial aqui, a inclinação inicial da curva. Então, se observar aqui, está a inclinação de 15, depois a gente vem com a inclinação de 25, e aqui assim a inclinação de 35, tá? Então, nesse caso, a afinidade aumenta com a redução de temperatura, tá? E então, é a característica de um processo exotérmico, tá? Então, quanto maior a afinidade em baixas temperaturas. Essa questão de cálculo de parâmetros termodinâmicos, tá? É uma questão controversa, eu não vou entrar aqui nessa aula, porque ela é bastante controversa, tá? Aqui, então, eu peguei lá do livro que eu escrevi junto com alguns colegas em 2017, um capítulo de livro sobre absorção, alguns parâmetros, né, desses modelos para mostrar para vocês. Então, aqui, valores da constante de Henry para alguns trabalhos, são poucos os trabalhos que a gente encontrou na literatura, tá? Isso estou falando em 2017, tá? Constante de Langmuir, aí já vem uma boa quantidade de trabalhos, tá? Mais constante, aqui já começa Freundlich, tá? Então alguns trabalhos aqui com Freundlich, tá? Não são só esses, tá, gente? Obviamente, essa é alguma seleção de alguns parâmetros, tá? E aqui alguns trabalhos com BET. Tá? Também não tem muitos trabalhos com BET, aqui sim eu garanto que são poucos os trabalhos que acabam dando BET. Tá? Bom, então o primeiro parâmetro está associado à afinidade, né? Como que se dá essa interação, como é que ela acontece, que eu vejo através das isotérmicas. O segundo parâmetro que a gente tem aí é em relação à velocidade de adsorção, tá? E a velocidade de adsorção, ela está associada com o quê? Com os mecanismos de transferência de massa, ou seja, como que a substância ela chega até o sítio de adsorção. Vejam que no equilíbrio eu sempre falei que um tempo suficiente para chegar ao equilíbrio, né? Então não importa o tempo numa isoterma, né? O tempo vai ser importante para eu estudar como que acontece esse mecanismo de transferência de massa, tá? Pessoalmente, eu até classifico a natureza, a parte de afinidade como natureza de adsorção. E mecanismo eu deixo para falar em cinética, porque mecanismo está associado à mecânica, né? Então, como que acontece isso, como é que acontecem esses fenômenos de transferência de massa, tá? Então, também existem algumas nomenclaturas, tá? Mas se a gente fizer um resumo, nós podemos classificar em 4 grandes mecanismos, sendo que principalmente esse mecanismo aqui, ele pode se dividir em várias formas, tá? Então tem estudos que mostram várias formas de adsorção, eu simplifiquei para 2, tá? Então quais são eles? Aqui fora, tá? Fora, aqui eu tenho a superfície da partícula, tá? A superfície externa da partícula, a superfície interna do adsorvente, né? Aqui então eu tenho o meio, né? No meu caso aqui que eu estou estudando, o meu meio líquido, tá? Então aqui fora eu tenho um fenômeno que é chamado de transferência de massa no seio do líquido. Por que acontece a transferência de massa no seio do líquido, né? Porque a substância aqui, representada por essa bolinha preta, ela sai do líquido, né, e vai lá para dentro do adsorvente, né? Então, como é que ela faz esse caminho aqui? É isso aqui que eu estou estudando. Então, se ela sai do líquido, ela deixa um espaço,
né, e esse espaço vai ser ocupado por outra molécula. Tá? Esse processo de transferência de massa ele é basicamente advectivo. O que é advecção? Esse termo aqui que eu estou colocando aqui. O que é um processo advectivo? É um processo que ele ocorre de forma natural devido à movimentação do fluido. Tá? Então, a própria agitação que eu coloquei lá naquela slidezinho, né, ele ajuda esse processo aqui fora, tá? Esse processo advectivo. Tá? O segundo mecanismo, pegando então da onde sai a substância até ele chegar no sítio de adsorção, o segundo mecanismo que nós temos é a convecção através da camada limite estagnada ao entorno da partícula. Tá? O que é isso? Que trem é esse, né? Então, aqui ao redor da partícula eu tenho uma camada limite hidrodinâmica. O que é essa camada limite hidrodinâmica, né? Se aqui eu tenho uma determinada velocidade do fluido e em relação à partícula, minha partícula está parada, né? Da superfície do material adsorvente até o seio da solução, aqui fora, tá? Eu vou ter um gradiente de velocidades. Tá? Um gradiente de velocidade, e isso caracteriza a minha camada limite hidrodinâmica. Tá? O pessoal que fez mecânica dos fluidos vai lembrar dessas camadas limites hidrodinâmicas. Certo? Então, eu tenho que atravessar, a substância tem que atravessar essa camada limite. Tá? Muitos autores chamam esse processo de simplesmente difusão no filme. Tá? Mas eu prefiro ver o fenômeno como um todo. Então, se essa camada limite tem movimento, eu tenho um processo advectivo, mesmo que esse movimento seja pequeno. Eu tenho um processo advectivo. Tá? Movimento transfere massa por, digamos assim, empurrar a partícula. Tá? Porém, eu vou ter uma diferença de concentração, lembrando que a transferência de massa ela sempre se dá por um gradiente de concentração, lá da lei de Fick, depois nós vamos dar uma olhadinha nisso aqui com mais calma. Tá? Então eu tenho uma diferença de concentração que provoca o quê? Um fenômeno difusivo. Tá? Portanto, esse passo 2 aqui caracterizado, ele é uma soma de um processo advectivo mais uma difusão na camada limite. Como esse processo advectivo ele é relativamente rápido, né? Acaba que alguns autores, ou ele apresenta pouca resistência, ele pode ser manipulado por agitação. Quando eu agito, eu reduzo essa camada limite, aqui a espessura dessa camada limite, né? Então ele pode ser manipulado com facilidade. Os autores acabam a associar esse processo unicamente à difusão no filme, tá? Então isso aqui também é conhecido como difusão no filme. Difusão no filme, tá? Então, chegando aqui na superfície do material adsorvente, lembrando sempre, devido a uma diferença de concentração, a minha substância tem que entrar aqui para dentro do adsorvente. E aí nós temos vários mecanismos dessa entrada, mas todos são mecanismos difusivos. Por quê? Porque aqui dentro do adsorvente eu tenho líquido, tá? Vou representar aqui o líquido com uma cor azulzinha fraca. Tá? Então eu tenho líquido aqui dentro, tá? Dos poros, né? Eu tenho fluido aqui dentro dos poros, pode ser visto também para gás, né? Eu tenho fluido aqui dentro dos poros, mas esse fluido está estagnado. Esse sim está estagnado. Então, se ele está estagnado, né, o fenômeno que eu tenho é um fenômeno difusivo. Tá? Mais geral, essa difusão ela pode ser classificada em duas. Difusão superficial. Tá? Então, difusão superficial. Aqui na superfície, ó. Então aqui a molécula ela vai indo de um sítio para outro pela superfície do adsorvente até chegar no sítio que ela vai ocupar, ou difusão no poro. E essa difusão no poro que ela pode ser
abrir em diferentes tipos de processo difusional, dependendo do tamanho do poro em relação ao tamanho da molécula da substância, tá? Então aqui, ó, daqui ela foi por dentro do poro, né, até chegar lá no sítio de adsorção, tá? Por fim, eu tenho um último mecanismo, que esse sim é um mecanismo associado à natureza, né? Então, seria o mecanismo de como esse soluto, né, de como essa substância, como essa substância ela vai interagir com o meu sítio de adsorção, tá? E esse mecanismo, ele também costuma não representar uma resistência tão grande ao processo de transferência de massa, tá? Então, por consequência, acabam que grande parte da parte de estudo de transferência de massas, né, da parte de estudos cinéticos, digamos assim, ele se foca principalmente nessas duas etapas, nesses dois mecanismos de transferência de massa, tá? E aí, de novo, nós temos alguns modelos, tá? Que representam alguns modelos empíricos, outros modelos fenomenológicos ou semi-empíricos, né? O que a gente vê de mais comum na literatura são os modelos pseudo-reacionais, tá? Então, modelos pseudo-reacionais estão lá baseados em modelos de reação química, lá da cinética química, tá? Então, aqui um modelo pseudo-reacional de primeira ordem. Então, vejam que a taxa de variação, né, a taxa de variação da capacidade de adsorção, ela está associada a uma constante que multiplica o delta de capacidade que eu ainda tenho disponível no material, né, que é a capacidade de equilíbrio, QT é a capacidade no tempo, né? Então, o equilíbrio é um valor, é um número, né? QT é algo que muda. Ó. Aqui está o comportamento, aqui está a evolução da capacidade de adsorção no tempo. Quando o tempo é muito longo, né, a gente atinge um valor que é a capacidade de adsorção no equilíbrio. Tá? Então, vejam que aqui no início eu tenho um gradiente grande. E aqui no final eu tenho um gradiente pequeno, ou seja, nesse modelo a taxa vai reduzindo com o passar do tempo. Esse outro modelo é o modelo conhecido como modelo de pseudo segunda ordem, né? O que ele muda? Que eu tenho um 2 aqui em cima do gradiente, né? Então ele é elevado ao quadrado. Há toda uma teoria por trás desses modelos, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, mas é difícil sustentar essas teorias, né? Essas teorias, por exemplo, elas dão conta que aqui seria algumas, né? Que aqui seria uma adsorção na superfície, né? Essa outra sugere que seria uma adsorção baseado em dois mecanismos de transferência de massa, tá? E aí muitos autores acabam sugerindo que esses dois mecanismos seria uma adsorção química, quando pode não ser, né? Como pode ser mecanismo de transferência de massa na camada limite mais transferência de massa no poro, por exemplo, tá? Então há uma certa questão aí por trás desses mecanismos, tá? E aí nós temos também modelos baseados na transferência de massa propriamente dita, tá? Então são chamados de modelos fenomenológicos, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, um modelo baseado na transferência de massa externa, ou seja, lá naquele parâmetro convectivo que eu falei para vocês, e aqui um modelo que é baseado na transferência de massa difusiva no interior da partícula, tá?
Esse modelo aqui ele considera partículas como cilíndricas, né? Desculpa, partículas esféricas, né? E homogêneas em todo o seu comportamento. Então ele não está considerando os poros, por exemplo, né? Aqui também nós temos alguns dados do comportamento desses modelos. Então o ajuste desses modelos a dados experimentais, lá num artigo também com o Guilherme Dotto e a Nina lá da UFSM, né, onde nós analisamos dados cinéticos através do uso desse modelo, tá? Na verdade, nós usamos esse modelo, tá? E usamos como condição de contorno desse modelo. Então, na superfície, nós consideramos essa condição de contorno, tá? Muito bem. Então, como isso vai influenciar na concepção do equipamento, né? Então, nós vimos lá no videozinho inicial, né, que conforme a coluna opera, né, aqui as imagens não ficaram tão boas, mas conforme a coluna opera, né, vocês vão ver que o que? Aquela faixa da substância adsorvida, né, do adsorvato que está saturado que está saturado com a substância, ela vai subindo aqui na direção da coluna, né? E com o tempo, né, passamos a ter saída de material, saída de substância. Eu acho que essa foto aqui está no lugar errado, ela deveria ser a primeira, se eu não me engano, tá? Pelo que dá para ver aqui. Com o tempo, nós vamos vendo que a substância, né, o meu contaminante, começa a sair lá no topo da coluna, tá? Então, esse comportamento, né, ele é expresso por o que a gente chama de curva de ruptura, tá? Essa curva de ruptura, então, ela correlaciona a concentração na saída com o tempo, né, e indiretamente o volume tratado, tá? E o que a gente observa, né? A gente observa que na prática uma coluna bem dimensionada, ela vai operar em uma determinada condição, né, até que a gente comece a observar a saída de contaminante, né, com uma remoção muito alta, ou seja, próximo de 100% de remoção, ou seja, a concentração de saída muito próximo de zero aqui, né, até que a gente observa que em determinado momento, né, começa a ter a saída de contaminante lá na saída da coluna, tá? Esse parâmetro é chamado de tempo de ruptura, tá? Se esse ensaio continuar, e seria o tempo máximo de operação numa coluna, considerando aqui uma condição ideal máxima aqui de saída, né? Se continuar, então nós vamos ter o tempo aqui de equilíbrio estequiométrico, né? E o que vai acontecer? A coluna vai começar, o efluente vai começar a sair da coluna na mesma concentração que ele foi alimentado, tá? Então aqui nós temos o tempo de quebra, né? E aqui o tempo total da coluna de operação até que ela seja completamente saturada, tá? Então, a nível operacional, né, nós temos isso aqui. Num tempo inicial, né, a minha coluna está pouco saturada, né? O azul mais forte indica uma saturação, o degradê aqui indica que está acontecendo a remoção nessa faixa aqui, tá? Nessa faixa está acontecendo a remoção, e aqui a textura aqui indica o material adsorvente, né? Então vejam que a saturação, a linha de saturação, ela vai subindo até que em um determinado tempo, aqui, ó, até que em um determinado tempo, né? O que acontece? Essa linha aqui, essa parte da coluna que está provocando a adsorção, ela encontra o fim da coluna, né?
E aí a concentração começa a aumentar aqui, ó, na fase 4 aqui, na fase D, ela começa a aumentar até que quando a coluna está completamente saturada, né? Ou seja, ela não tem mais capacidade de absorver, atingiu a sua capacidade máxima de absorção. Tá? Se nós analisar essa faixa, pegar uma pequena faixa aqui da coluna, né? Aqui nessa região aqui que ocorre a remoção, que eu representei aqui por um elemento Z, quer dizer altura, né? Z mais ΔZ, né? O que nós vamos ter aqui, né? Que o acúmulo, que é o que ficou absorvido ali, né? Vai ser igual a taxa de massa que deixa o volume de controle, menos a taxa de massa absorvida e a taxa de massa que ingressa no volume de controle. Tá? Então, esse comportamento vai dar o quanto foi absorvido. Tá? Em termos de equação, né, de equação da continuidade da concentração, nós temos essa equação aqui. Então, eu tenho um termo relacionado à variação da concentração na direção Z, a variação da concentração no tempo, a taxa de absorção, tá? E a dispersão do material, tá? Devido à diferença de concentração. Se aqui a concentração é 0 e aqui a concentração é 100, por exemplo, né, eu vou ter um efeito difusivo. Então, essa equação, ela correlaciona, né, a taxa de transferência de massa dentro da adsorção, dentro da coluna de adsorção. Qual é o problema dessa equação? O problema dessa equação é que eu tenho dc dz, dc dt, dq dt, dc ao quadrado dz. Então ela é uma equação, né, ela é uma equação diferencial parcial que ela não se resolve de forma algébrica. Tá? Alguns modelos fizeram simplificações matemáticas a essa equação, tá? Ou partiram a partir de dados experimentais usando equações empíricas, né? E chegaram a equações algébricas, ou seja, equações que podem ser manipuladas algebricamente, né? Não precisam de um pacote numérico para solução deles, tá? Vou destacar dois modelos aqui, o modelo de Borat-Adams, aqui nessa equação. Então, a variação da concentração pela concentração inicial, ela estabelece um comportamento exponencial, dado aqui por uma constante, e um valor de Q0 que representa a capacidade de absorção da coluna quando ela fica completamente saturada, tá? E aqui o modelo de Thomas também, nós temos a constante de Thomas, e o Q0 que representa a capacidade de absorção da coluna também quando ela está completamente saturada. O que acontece, né, pessoal? Eu espero que esse Q0 aqui, né, eles sejam valores próximos às isotermas, que a gente viu lá no início. Tá? As isotermas. Então, para determinada concentração, eu tenho uma capacidade de absorção. Se o meu material está entrando lá com 100 mg por litro, né, eu vou ter uma determinada capacidade de absorção e eu espero que esse valor seja próximo ao valor da isoterma. Né? Depois vocês vão ver de onde sai esse valor. Então aqui nós temos o comportamento de algumas isotermas, de algumas curvas de ruptura de um corante também, tá? Numa resina de troca iônica ácida, tá? Um trabalho aí publicado trabalho de dissertação da Bianca, né? Publicado na Desalination Water Treatment. Bianca do PPGN de me orientada. Foi publicado agora em 2020, saiu há pouco tempo. Tá bem? Então, de novo, equações que correlacionam os dados. E qual a importância dessa equação, né? A importância dessa equação é eu, através de um modelo, né? Através de um modelo, eu saber qual é o valor aqui do meu tempo de quebra, né? E do meu tempo
para a saturação, né? Ou pelo menos que sature boa parte da coluna aqui, né? O tempo que a gente chama de tempo estequiométrico, tá? Então que 95% da coluna esteja saturada, tá? Em alguns casos a gente chega à saturação propriamente dito, mas esses modelos aqui, se forem aplicados, vão dar que o tempo tende ao infinito. Por quê? Porque como são exponenciais, eles nunca vão chegar aqui no 1, né? Tende nunca chegar aqui no 1, tá? Bom, e por que esses dados são importantes? Porque a partir desses dados, né, eu tenho o comportamento de transferência de massa na minha coluna e a minha capacidade de absorção da coluna, que são os parâmetros para dimensionamento. E como é que eu chego a isso, tá? Então ali eu falei o tempo de ruptura, o tempo útil de operação da coluna, como eu coloquei para vocês, o tempo total, né? E essa parte achurada da coluna, né, representa aquilo que realmente foi removido, tá? Então, se eu pegar pequenas faixas aqui de concentração, pequenas faixas de concentração que foram removidas, né, eu consigo saber em um determinado volume quanto que foi absorvido pelo material, tá? Então, essa parte 1 aqui é a parte útil da coluna. Por quê? Porque a concentração está abaixo de um parâmetro que eu estabeleço como meta. Tá? Já a parte 2 é uma parte que ela é necessária, é um tamanho da coluna que ela é necessária para quê? Para garantir aquele fenômeno de transferência de massa. Tá? Então vejam aqui, ó. Quando que acontece isso aqui? Ó? Quando que acontece aqui a ruptura, né? Aqui, a ruptura. Quando começa a sair o efluente lá em cima, contaminado lá em cima, tá? Então o que eu preciso? Eu preciso uma parte da coluna, dimensionar uma parte útil da coluna e uma parte que garanta a minha transferência de massa. Essa parte útil sai por balanço de massa. Essa parte aqui da transferência de massa é chamada de zona de transferência de massa. E é ela que eu tenho que descobrir qual é o valor dela, tá? Então a curva de ruptura ela serve para isso, tá? Então se eu pegar aqui só a primeira parte, né, e integrar essa primeira parte, uma integral gráfica aqui, né, ou através do modelo, né, o modelo pode ser usado para dar essa integral aqui, tá? Então, o que eu vou ter isso aqui, ó, tá? Eu vou ter uma capacidade de absorção útil da coluna. Por que útil? Começou a sair lá uma concentração que eu não posso deixar que saia, tá? Esse é o primeiro parâmetro que eu calculo através dessa primeira parte da zona de transferência da curva de ruptura. Se eu somar essa parte à segunda parte, eu tenho o quê? Né? Eu tenho o quê? Eu tenho a capacidade total da coluna de absorção. E essa capacidade total da coluna de absorção ela é conhecida como capacidade de absorção estequiométrica. E ela está associada com quem? Lá com a minha isoterma. Então, se eu tenho uma determinada concentração de alimentação, eu vou ter uma determinada capacidade de absorção estequiométrica da coluna. Tá? Então eu tenho que comparar esses valores para ver se a dinâmica na coluna ela está se comportando como a absorção embatelada quando eu faço a minha isoterma de absorção. Tá? Bom, então essa relação entre a capacidade de absorção útil da coluna com a capacidade total de absorção do material, né, ou a capacidade estequiométrica aqui, né, ela é chamada de fração utilizada da coluna. Então, se eu tenho uma coluna de 1 metro, por exemplo, né, e a capacidade de absorção útil por A total dá 0,75, né, essa relação dá 0,75, quer dizer que 75% da coluna ela é útil. Os outros 25% ela é necessária para que ocorra a transferência de massa, ou seja, a remoção do material, garantindo a saída na condição desejada. Tá? Ou seja,
a coluna ela só pode ser utilizada, entre aspas, até que os 75%, até que os 75 centímetros iniciais da coluna sejam saturados. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Então a altura útil da coluna, como eu falei, né, vai ser essa relação que multiplica a altura total da coluna. Tá? E o resto, né, e o espaço restante, né, a distância restante, o tamanho restante da coluna, é chamada de zona de transferência de massa, como eu coloquei para vocês lá quando eu falei lá no slide. Tá? Então, essa zona de transferência de massa ela pode ser calculada através da relação entre a capacidade útil pela capacidade estequiométrica, que num segundo momento é a própria relação entre o tempo de ruptura pelo tempo total de absorção da coluna. Tá? Tempo de saturação aqui da coluna. Tá? Então, essa relação ela é muito útil para isso. Eu descobri quais são os seus valores de tempo, ela é útil para eu calcular a zona de transferência de massa. E o que acontece então, pessoal? Aqui fazendo uma substituição, eu posso pegar o QT lá, o total lá da isoterma, né? E o que acontece então, pessoal? Para a escala real, né, a minha coluna vai ter que ter um tamanho, né? Um tamanho que acomode um determinado volume de efluente tratado, tá? Ou seja, que opere por um determinado tempo, que eu chamei esse aqui de tempo de campanha, tá? Aqui tá errado, tá? Então, tempo de campanha, tá? Então, por um balanço de massa vai ser isso aqui, né? Aqui eu tenho a massa de material absorvido, dividido pela capacidade estequiométrica, eu vou ter a massa de leito, tá? Se eu souber aqui a massa específica do leito, eu chego à altura do leito, né? Então eu consigo calcular a altura real de um leito, a altura útil real de um leito. Tá? Se eu somar essa altura útil à altura necessária para que ocorra a transferência de massa, eu vou ter então a altura total de uma coluna de adsorção, tá? Dada por essa equaçãozinha aqui. Então vejam só, pela isoterma de adsorção, eu posso ter esse parâmetro aqui, tá? Eu tenho esse parâmetro, tá? Pela cinética de transferência de massa, né, eu tenho informações de novo, né, sobre qual vai ser o comportamento da zona de transferência de massa. Tá? Por quê? Porque os mecanismos que acontecem na cinética eles vão acontecer também na transferência de massa, que acontecem no meio agitado, eles vão acontecer também em outras dimensões, em outras grandezas, mas eles também vão acontecer num leito de adsorção. Tá? E o que acontece então? Cinética é importante para eu conhecer os mecanismos de transferência de massa, isoterma para eu saber qual é a capacidade do meu material absorvente que vai estar associado ao tamanho do leito, a altura útil do leito de adsorção, né? E a curva de ruptura, então que é o terceiro parâmetro, para eu calcular a altura da zona de transferência de massa. Mas professor, esse comportamento da zona de transferência de massa ele é sempre padrão? Não, vocês vão ver que ele não é sempre padrão. Existem curvas de ruptura que são dispersivas, existem fenômenos de transferência de massa que a gente não está considerando, né, num projeto de um equipamento, né, como a dispersão axial, por exemplo. Tá? Mas para que vocês entendam de forma geral qual é a importância, né, eu acho que fica bem caracterizado do porquê que eu devo fazer uma isoterma, porquê que eu devo fazer uma cinética, porquê que eu devo estudar o comportamento da curva de ruptura, né?
É claro que na prática isso vai exigir ajustes, né? E lembrando que eu falei na aula anterior, né? 98% dos trabalhos eles são conduzidos com substância monocomponentes, né? Alguns com substância bi, tri, multicomponentes, né? E poucos trabalhos eles são conduzidos realmente com efluente real. Então, quando eu falo de importância, né, de isoterma e cinética, eu estou falando da importância para entender o fenômeno, né, de adsorção, os mecanismos de adsorção, a natureza da adsorção, tá? Mas é claro, eu trouxe essa última parte, né, do dimensionamento da coluna, para que vocês entendam que isso vai influenciar também no tamanho de uma coluna de adsorção. Bom, gente, então de adsorção era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas, alguns questionamentos para vocês. Espero que tenham gostado dessa última videoaula, né? E eu fico à disposição sempre para contribuir com trabalhos relacionados a esse tema. Quem precisar, é uma área que vocês sabem que eu tenho um carinho todo especial, então quem precisar da minha ajuda, né, a gente pode colaborar com trabalhos, enfim, e fico à disposição para dúvidas. Valeu, gente, aquele abraço e até a próxima.